Eu sou o Mestre Colón, filho de Vitória da Conquista, Bahia. Episódio 2. O capoeirista desaparecido. Ecos de um legado. Esse projeto é uma realização da Saúva, junto à Prefeitura de Guarulhos, através do edital Jovens Artistas, do Fundo Municipal de Cultura. Entre 1950 e 1970, a cidade de São Paulo passou por uma expansão demográfica triplicando de tamanho. Nesse período, a população nordestina na capital aumentou 10 vezes. Muitos trabalhadores migraram em busca de uma vida melhor. Esperavam encontrar emprego, salários mais altos, acesso a lazer, escolas de qualidade e a rede de hospitais que uma grande metrópole pode oferecer. Se a gente pensar, Guarulhos tem um grande crescimento populacional a partir dos anos 40, e aí vai crescendo vertiginosamente até ali os 80, segue crescendo até hoje, muito devido à construção da Dutra, né, do aeroporto e das várias indústrias multinacionais, indústrias farmacêuticas, químicas, de produtos mesmo que vão se instaurar ali naquela região. O que vai fazer com que cresça a cidade numa periferia que antes não crescia. E quanto mais cresce, mais periférico vai ficando. Então essa região de São João, Bom Sucesso, Micail, Pimentas, própria Cumbica, vão crescer muito nesse período, né? Esses trabalhadores que vêm para cá por um período vêm buscando essas oportunidades por conta desse crescimento industrial da cidade. Depois, né, nos anos da ditadura, 70, 80, com o projeto da ditadura de querer fazer um crescimento econômico muito grande, vão até ter propaganda nas rádios do Nordeste, do Norte, chamando mão de obra para trabalhar aqui, tanto na indústria e principalmente na construção civil, né? Então, esse crescimento vai cada vez mais se adensando na cidade de Guarulhos. Ivan Canoleto é um importante historiador de Guarulhos, dedicado à preservação e ao registro da história da cidade. Sua contribuição foi fundamental para o desenvolvimento desse podcast, oferecendo todo o suporte historiográfico necessário. Coló, assim como muitos outros migrantes nordestinos, também trouxe consigo essa esperança ao chegar em Guarulhos, com seus 20 e poucos anos, e seguiu um caminho comum. Começou a trabalhar como servente de pedreiro, uma profissão quase que inevitável para aqueles que buscavam novas oportunidades aqui no Sudeste. Ele começou trabalhando de ajudante de pedreiro com meu ex-marido. Aí logo fez amizade com o pessoal que trabalhava com funilaria, e aí ele foi trabalhar com funilaria. Ele trabalhou pouco tempo com meu ex, porque ele era descolado. Tia Bonita, quer ficar trabalhando de pedreiro? Eu falei, então vai procurar. Ele falou, eu vou. Ô tio, amanhã eu não vou não. Aí saiu batendo perna e tal, arranjou funileiro. Aí ele funileiro. Era bom funileiro. Quando ele pegava o dinheiro lá da funilaria, chegava tontia para ajudar na despesa. Sempre me deu, Darim. O tempo que ele estava lá em casa, se eu falar diferente, eu tô mentindo. Meu ex-marido é que era muito encrenqueiro, implicava com tudo, né? Eu ainda falava para ele, quando construir lá em cima, Clóvis, aí eu converso com o Joaquim para você dar aula de capoeira aí, já vai ter mais vizinhos. Já estava construindo mais algumas casas. Mas aí o homem começou a pegar no pé dele, ele, chegou para ele claramente e falou, arranja um lugar para você morar que aqui não dá certo. Depois que ele saiu de lá de casa foi que ele fundou o grupo de capoeira. Porque quando ele estava lá em casa ele tinha pouco conhecimento. Estava começando. O meu mestre é negro. Coló era um homem negro, alto, de cabelo crespo e olhos castanhos e de uma personalidade muito forte. Todos os entrevistados do podcast relataram que ele não era de levar desaforo para casa. De manhã comia meia dúzia de ovos, de manhã, cozido. E aí ficava com aqueles ferros lá, levantando peso. Ele era forte. Uma pessoa ativa, assim, comunicativa ele era. Tinha uma personalidade forte. Não pisasse no calo dele, não. Olhou pra ele, já era. Não podia pisar no calo seco dele. E o Coló era um pouco nervoso, ele não levava desaforo pra casa. Mexeu com ele e já era. Perdia a paciência. Falava assim que ele não ia continuar como funileiro, porque ele queria dar aula de capoeira, ele queria fundar um grupo de capoeira. Então, o pensamento dele era capoeira. Era capoeira. E era bom. Mexesse no
com ele não, que ele ia pra cima e ganhava. Coló, nos seus horários livres, sempre que ele podia, ele dedicava esse tempo aos treinos, aos eventos, todo o interior entre São Paulo e Minas Gerais. Ele fazia as viagens, era no interior de São Paulo. Salinas, ele gostava muito de Salinas, não sei porquê, mas ele gostava muito de Salinas, Minas Gerais. Sempre que tinha evento, ele ia lá em Salinas. Ia pra Bahia, ia pra Salvador, ia pra não sei aonde, ele ia muito pra fora de São Paulo. O mestre andava São Paulo todo, andava qualquer lugar que você ia em Minas Gerais, o pessoal conhecia o mestre Coló. Você ia pro interior de São Paulo, conhecia um Coló. Ia pra Bauru, conhecia o Coló. Ia pro litoral, o pessoal conhecia o Coló. Tudo qualquer lugar você ia. Como parte fundamental dessa narrativa, acabamos de ouvir o mestre Everton, fundador do grupo Luta e Conquista. Como aluno do mestre Coló, ele acompanhou de perto toda a trajetória do Pelourinho da Bahia. Mestre Everton sempre esteve próximo à minha família, mantendo contato conosco após o desaparecimento do meu tio, tornando-se um grande amigo. Quando o mestre veio pra cá, ele era o professor Coló, tinha uma corda azul. Ele começou a dar aula numa academia ali na Cisibeiro, no bairro do Cangaíba. Bem magrinho, zoião esbugaiado. Um homem que tinha uma capoeira sensacional. Ele chamou muita atenção, eu era pequenininho, tinha por volta aí de menos de 7 anos de idade. E eu fui, mais meus primos... E a gente iniciou ali, ele tinha um trabalho depois, ele começou um trabalho na igreja, que era o CJ, né? Um centro educacional que tinha ali da igreja católica, ele dava aula ali, as crianças eram umas pestes, deixava o mestre doido na época, o professor Coló na época. E do trabalho que tinha ali da igreja católica, que era a aula com as crianças que ficavam ali em período integral, pessoal mais carente, era um trabalho gratuito. E aí dali o mestre abriu uma academia lá na Vila Cisper. Na Vila Cisper o mestre abriu uma academia na rua Quinta do Sol. E o mestre convidou a gente para ir para academia. Porém ali já tinha a mensalidade, era um pouquinho mais caro, na época nós não tínhamos condição. Então a gente ia para academia mais nas sextas-feiras. E nas quartas, quando o mestre chamava a gente para dar um suporte, um apoio, falava, vamos para lá e tal, mas não fala que vocês estão treinando de graça não. Aí a gente pegava as aulas lá depois do colégio, a gente ia para lá, a gente passava por debaixo do busão, para não pagar a condução, nós era magrinho, né? E a gente ia para Vila Cisper treinar. Aqui em São Paulo ele foi um dos primeiros mestres da região. Existia um mestre Delicado, do grupo Gingarte, que era um mestre mais antigo que tinha da região da Penha e Cangaíba. E ali veio o Coló, né? Trazendo o Pelourinho da Bahia pra cá e fazendo uma grande diferença, né? Lamento que eu canto, é somente pra falar. De capoeira igual aqui, eu jamais vou encontrar. Pelourinho da Bahia, capoeira vai mostrar. E mostrar pra muita gente, que fala só por falar. Capoeira de verdade, é que agora eu vou mostrar. Joga Pelourinho, joga pra mostrar. Capoeira de verdade é difícil de encontrar. Joga Pelourinho, joga pra mostrar. Capoeira de verdade é difícil de encontrar. Com pouco tempo em São Paulo, Coló conseguiu seus primeiros alunos na Vila Cisper, na zona leste de São Paulo, e rapidamente o grupo foi se expandindo, onde ele estabeleceu a sede do grupo Pelourinho da Bahia no bairro do Micail, em Guarulhos. No Micail, sempre dia de chuva ali alagava muito. As ruas não tinham asfalto, era tudo rua de terra, era um bairro bem simples mesmo, né? E assim, estavam construindo as casas. Eu lembro que o meu mestre, quando a gente ia pro Micail, o mestre chamava a gente para ir treinar 4, 5 horas da manhã. O mestre levava a gente lá pras montanhas, lá do Micail, lá no morro, pra gente chutar bananeira, até a bananeira murchar. A gente fazia uns treinos de doido mesmo. Olha os mestres na roda, endoidou. Professor lá na roda, endoidou. Aí existia aquela quadra do Micail, onde o pessoal jogava bola e o mestre dava aula de capoeira até ele construir a academia do Micail. Com muito esforço, muito suor, ele construiu a academia. Os vizinhos gostavam muito do mestre, era muito querido. Tinha uma vizinha chamada Dona Carmen também, que ela ajudava bastante. Todos os vizinhos, né, davam apoio assim à capoeira. Com o professor Coló, uma salva de palmas, por favor. O Clóvis
me tomou por madrinha dessa capoeira. Vocês sabem que o momento que seus filhos estão aqui dentro, recebendo uma aula, uma formação, ele está isento de estar lá fora, com maus amizades, né, fazendo coisas impossíveis que vocês não sabem. E desde a hora que ele sai de dentro de casa, que entra aqui, vocês sabem onde eles estão. Esse trecho foi extraído de uma gravação realizada durante um evento no Dia das Mães, na quadra do Micail. Então foi com muita luta. Às vezes tinha um aluno, tinha um vizinho que era pedreiro, ajudava a levantar uma telha, levantava uma parede, rebocava, chapiscava, pintava. Aquela academia foi levantada com muito suor ali, né? Quando ele levantou aquela academia do Micail, foi onde o mestre entregou o salão da Vila Cisper. Ele estava pagando um aluguel alto, um salão pequenininho, bem simples também, mas era um salão que todas as sextas-feiras tinha em torno aí, Dário, de 80, 90 alunos, não cabia. Conhecia a academia lá. Ficava a gente do lado de fora, pelas janelas, subindo em cima da janela, 5, 6, 7 pessoas. Colocava os bancos para assistir da janela das 3 janelas, assistia até da janela do banheiro. O povo ficava doido ali e não cabia de gente. Ambos os bairros onde o Pelourinho da Bahia tinha maior atuação, tanto a Vila Cisper quanto o Micail, são bairros periféricos, e as fitas que foram gravadas pelo Coló, no contexto dos eventos que aconteciam nesses bairros, fica muito evidente como direitos básicos de acesso à infraestrutura mínima como esgoto, asfalto, a saúde, era negado para aquela população nos anos 90. Eu treinei com o mestre Coló, eu tinha 16, 17 anos, até meus 19. Então, assim, Rodrigo, eu tive diversos momentos com o mestre Coló. A gente dividiu marmita. E aí, quando eu conheci o mestre Coló, eu morava sozinho em um barraco lá na favela Bapirivu. E quando foi um dia, Rodrigo, a favela estava meio um pouco perigosa, ele chegou, olhou para mim e falou: Magão, sai daqui, que não dá para você não. Ele aconselhava muito. Ele tinha um medo tão danado dos alunos dele se envolver com droga. Eu fui com ele. Passei umas 3 semanas ainda lá na academia dele. A academia era na Vila Cisper. Aí fiquei lá uma temporada, pouco tempo, né? Antes de eu ir para Francisco Morato. Justamente ele com medo, né? Por conta da favela, estava muito perigosa. Nivaldo Cordelista, conhecido como Graúna, foi aluno do mestre Coló em meados dos anos 90 até retornar para o Pernambuco. Nivaldo é bastante ativo nas redes sociais, ele tem um trabalho como comunicador e ele publicou alguns vídeos falando da sua trajetória com o mestre Coló. Foi através desses vídeos que a gente pôde conhecer e iniciar um contato duradouro. Para os moradores desses bairros, com seus direitos negados e com pouco acesso a espaços de lazer, principalmente os jovens e as crianças, a capoeira surgia como um importante espaço alternativo à violência cotidiana. E o mestre Coló tinha total consciência da importância do seu trabalho. Isso fica muito claro no documento que foi redigido na época que estabelece as regras do grupo. Aí ele cobrava, tudo ele era no pedaleiro, tinha as regras, ele ensinava direitinho, tocar, cantar. Tinha isso, a disciplina, não pode pegar a corda se você não tiver tocar, cantar, tem que saber falar da capoeira. Então, assim, a gente quando já estava no cordão verde, indo pro cordão amarelo, que era a segunda corda, segunda graduação, eu vou falar para você, o capoeira já estava muito completo, ele já puxava a aula, já sabia tocar, cantar. Pelourinho da Bahia esquentou, vai esquentar, esquentou. Pelourinho do Brasil já esquentou. Então, assim, tinha alguns que gostavam dele, muitos gostavam dele, e tinha a minoria que não gostava porque já trocaram bicudo e achavam que o mestre era ignorante e tudo, mas não é. O mestre era capoeira, rapaz. Era capoeira, e quando ele ia para um evento, ele ia para batizar os alunos, ele não ia para ser batizado. Então, se um aluno desrespeitasse e queresse der bicuda nele, ele colocava o aluno no lugar dele e mostrava que ele era um mestre, que ele estava batizando e não era ele para ser batizado, não. Então, às vezes, acabava não tendo muita amizade com o Coló, porque falava que ele era ignorante. Mas não é que ele era ignorante, ele era capoeirista, e uma coisa que ele deixava claro que ele exigia era respeito. Então, ele sempre falou: respeite os mestres. Então, o aluno deve respeito aos mestres, mesmo que não seja seu mestre, mas você tem que respeitar. Tanto que, formado do Coló, nenhum levantava a perna para um mestre em desrespeito. E tem muitos mestres bons no Brasil e fora do Brasil, mas
os ensinamentos que esse homem ensinou e deixou para nós, eu nunca vi ninguém ensinar. Desse jeito, não. Então, assim, o grupo de capoeira Pelourinho da Bahia, no estado de São Paulo e todos os demais estados, só aqui no estado de São Paulo, ele chegou a ter em torno de 890 integrantes, contando de academia de cada formado, na época que dava aula. O mestre chegou a ter em torno de 46 formados, só em São Paulo. Acredito que se o Mestre Coló tivesse até hoje, o grupo estava estourado aí no mundo inteiro, porque ele sabia fazer. Se as pessoas me perguntar hoje de quem eu sou aluno, eu digo eu sou aluno do Mestre Cuscuz, que é hoje meu mestre, bastante conhecido aqui no estado de Pernambuco, aqui no Nordeste, o Mestre Cuscuz. Mas se perguntar de quem eu sou discípulo, eu sou do Mestre Coló. Minha raiz, ele é Mestre Coló. Eu guardo o nome dele, porque não foi apenas um mestre de capoeira. Ele não me ensinou a ser mestre. Ele me pegou uma época que eu não tinha pai, 15 anos de idade, morando sozinho numa favela. Eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha ninguém, eu era um ninguém. Então, o que eu fizesse, para mim, estava certo. Mas eu tinha ele, que se eu fizesse qualquer coisa, eu falava, porra, mas não se envolve com isso não, sai disso aí, ó. Ele cansou. Então, ele se preocupava muito. Ele via uma coisa errada, ele lá chamava, mesmo sendo uma coisa pessoal. Então, eu devo muito a ele. E não queria, de forma nenhuma, que alguém... E assim, nas periferias de Guarulhos e São Paulo, Coló, recém-chegado da Bahia, começou a impactar milhares de vidas. Rapidamente o grupo começou a se expandir. E no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o grupo Pelourinho da Bahia, sobre esses alunos, né, sobre esse legado que o Coló deixou. Então, pessoal, é isso aí. Aqui é mais alegria mesmo. Deus, graças a Deus, só alegria. Muita humildade, simplicidade, né? Assim que o bom capoeira é. Né? Tem que ser humilde e simples, né? O bom capoeira não é aquele que bate e acha que é o tal, não. O tal é Deus, mas tem que ser capoeira. Humildade, simplicidade, ser irmão, né? De coração mesmo, sem falsidade, sem trairagem, nada disso. Tem que ser irmandade mesmo. Aí é assim que o grupo está crescendo, entendeu? Humildade. Não foi assim, com valentia, com briga, que o grupo está crescendo, não. Tem humildade. E assim o trabalho está desenvolvendo cada vez mais, com respeito, o mais novo respeitando o mais velho, o mais velho respeitando o mais novo. E assim, Capoeira é minha alegria. O capoeirista desaparecido, Ecos de um Legado. Esse projeto é uma realização da Saúva, junto à Prefeitura de Guarulhos, através do edital Jovens Artistas, do Fundo Municipal de Cultura. Olá, eu sou Rodrigo Medrado e você acabou de ouvir a série documental O Capoeirista Desaparecido, Ecos de um Legado. A narração, direção criativa e de produção foram feitas por mim, com assistência de direção da Camila Midori. O roteiro também foi uma colaboração entre nós dois. Eu quero agradecer aos nossos entrevistados, Dário Medrado Filho, Ivan Canoleto, Ivanice Pereira, Mestre Everton, do Grupo Luta e Conquista, Mestre Gerson, do Grupo Nossa Arte, e o Mestre Nivaldo Cordelista, que gentilmente compartilharam suas histórias e vivências com o Mestre Coló. A pesquisa de campo e as entrevistas foram realizadas por mim e Dário Bispo, e para a pesquisa do acervo, contamos com o apoio de Camila Midori e do Ivan Canoleto, que também atuou como consultor histórico.
A captação de som direta foi feita por mim e a montagem da equipagem foi realizada em parceria com a Camila Midori. O produtor de distribuição foi Rodolfo Santana e a dramaturgia sonora teve a colaboração de Quixote minha. O Quixote também foi responsável pela mixagem e finalização de cada episódio. A trilha original foi extraída dos CDs, volume 1 e volume 2, do Grupo Pelourinho da Bahia. A assessoria de imprensa e estratégia de comunicação ficaram a cargos de Rafael Hilário. E um agradecimento especial aos servidores públicos da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Guarulhos. E eu gostaria de dedicar essa obra a Amália Pereira Santos, minha avó e mãe do Mestre Coló. E se você foi aluno do Mestre Coló ou tem alguma história para compartilhar, eu queria pedir gentilmente que você enviasse seu relato para o e-mail sauva.adm@gmail.com. E também não se esqueça de conferir as canções, as músicas do Grupo Pelourinho da Bahia, que já estão disponíveis nas plataformas de streaming. Basta pesquisar pelos nomes ou acessar o link que eu estou deixando aqui na descrição do podcast. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui, foi um prazer e até breve.